Bom dia, pessoal. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal? E aí, como é que vocês estão? Vocês estão tudo bem com vocês? Vamos aqui gravar outro vídeo. Vamos gravar hoje, pessoal, o vídeo sobre cálculo, né? Eu já postei 2 vídeos de cálculo, agora eu vou pro terceiro vídeo de cálculo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre integral. Pois é, pessoal. Quem estiver assistindo já chega dando like, compartilhando, mandando para geral, que eu estou falando aqui de cálculo 1, muito importante na faculdade. Sei que tem muita gente que tem muita dúvida nessa matéria. É uma matéria complicada, é uma matéria difícil, eu já passei por ela, é um pouco mais sofisticada, é um pouco mais difícil. E agora a gente vai entender da onde vem esse conceito de integral, da onde vem essa relação que fundamenta o cálculo. A coisa mais importante, né, é o teorema fundamental do cálculo, né? Então é isso que a gente vai falar hoje, a relação entre derivadas e integrais, diferenciações, diferenciáveis e integrais, né? Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Teorema fundamental do cálculo. A gente tem um plano cartesiano x, y. A gente tem uma função y igual a f de x, ou uma função f de x. Essa função, ela tá ali, ela é contínua, a função é contínua e diferenciável. Vou colocar bem aqui para vocês. A função contínua e diferenciável. O que quer dizer essas duas coisas? A função é contínua quando todos os pontos dela, ou todos os pontos dessa função, né, todas as imagens estão totalmente contidas dentro do domínio da função. Ou seja, eu não tenho aqui uma imagem aqui e uma imagem aqui, os pontos são contínuos, as imagens sempre estão contínuas, ou seja, a imagem aqui está no domínio da função. A imagem aqui, nesse ponto, está no domínio da função. Então ela é contínua. E o que quer dizer que ela é diferenciável? Que ela tem derivadas, né? Que a gente consegue calcular as derivadas dessa função, né? É claro que a gente está falando de uma função de primeiro grau, né? É uma função com uma única variável, cálculo 1, né? Mas aí a gente pode expandir esse conceito para 2, 3, infinitas variáveis, tudo bem? É a mesma fundamentação teórica. Então a função é contínua e diferenciável. E eu gostaria que vocês olhassem aqui, pessoal. Eu tenho duas áreas, a área de azul e a área de vermelho. A área de azul, ela é o que, pessoal? A área de azul, ela é a área em x. Por que ela é a área em x, pessoal? Por que essa função é a área em x? Porque ela vai do limite a até o limite x. Então essa área é a área que vai de a até x. Então essa área é a área em x, né? Porque a variável que a gente quer analisar é a variável x. É até onde vai, né? O final dessa área, tudo bem? Pessoal, a área total, que é a área azul mais a área vermelha, a azul mais a vermelha, ela é a área de x mais h. Por quê? Porque ela vai de a até x mais h. X mais h é a variável que eu quero analisar. É o limite que ela vai. Então eu vou analisar ela de a até x mais h. Então ela vai daqui até aqui. E pessoal, quando a gente tira a área total, que é a azul mais a vermelha, menos só a vermelha, que está aqui, fica o quê? AX mais H menos A menos X. Né? E aí o que sobra? Sobra só isso aqui, né, pessoal? Isso aqui é essa área toda menos essa. Então só sobra isso aqui. E se vocês perceberem, pessoal, isso forma um retângulo, né? Isso forma um retângulo. Por exemplo, se a gente colocar aqui esse ponto aqui, ó, esse x mais h, f de x mais h, ele está bem aqui. Então, se a gente colocar que ele está bem aqui, a gente tem que forma um triângulo, um retângulo, né? Porque aqui, ó, temos dois lados paralelos iguais
e outros dois lados paralelos iguais, né? Pela condição de paralelismo, né? Então nós temos um quadrilátero chamado retângulo. E nós temos e qual é a área? E se a gente quer calcular a área desse quadrilátero, a gente tem que pegar a base vezes uma altura, ou vezes, né, um comprimento, né? Então vamos dizer que aqui é a largura vezes o comprimento, ou a base vezes a altura. É a mesma coisa. E quem é a altura? É f de x, né? É a própria função, né? É até o teto da função, o máximo da função, que é a própria f de x. E quem é a base? É esse delta x, né, pessoal? Lembrando, né, que aqui a gente tem um intermediário, né? A gente tem um intermediário, então aqui é delta x. Porque aqui, pessoal, isso aqui é delta x. Vamos lembrar lá quando a gente estava calculando os limites e as derivadas, que foi o primeiro vídeo que eu postei. A gente tem que lembrar dessa condição aqui, né, pessoal? A gente sempre vai pegar como isso aqui? Isso aqui é delta x, né, pessoal? Isso aqui é delta x. Pessoal, isso aqui é delta x. Então, delta x é isso aqui. Delta x é x mais h menos x. Delta x é x mais h, x mais h, x mais h menos x. Então, esse x pode ir embora, né? Esse x pode ir embora. Então, o que fica, pessoal? O que acontece aqui, pessoal? Se a gente pegar esse h menos esse x, dá zero. E é lógico, né? Então, isso quer dizer que isso aqui é h de x, é delta x, né? Delta x porque seria uma variação, tudo bem? Perfeito? Deu para entender? É só aqueles conceitos iniciais de integral, né? De derivada, né? Bem tranquilo, de limite. Pessoal, pronto. A gente viu que a altura vezes a base, que é a área, né? Que é a área, né? Isso aqui, pessoal, é essa área em vermelho, é igual, né? É aproximadamente igual, é o que? É aproximadamente, né? É aproximado, né? A área da azul mais a vermelha menos a azul, que seria isso aqui. A de x mais h, ou seja, daqui até aqui, menos daqui até aqui. E isso é a área desse pedaço. Pessoal, se a gente for aplicar um limite, vamos aplicar um limite. Na verdade, vamos primeiro o quê? Passar esse delta x para lá. Ó. Nós passamos esse delta x para lá. Então, f de x é aproximadamente, né? Aproximadamente a de x mais h menos a de x sobre h de x. É delta de x, tudo bem? Delta x, desculpa. Delta x. Se a gente aplica um limite nessa f de x, fica como? O limite de quando x tende a zero, ou seja, quando esse intervalo é bem pequeno, e se esse intervalo é bem pequenininho, quando esse delta x tende a zero, esses pedaços, esses pontos vão se aproximando, e a gente vai ficando com uma função infinitesimal, bem pequena, vai ficando mais real, porque eles estão se aproximando da realidade, eles estão ficando bem próximos, que está tendendo a zero, não é zero, está tendendo a zero, ou seja, os pontos, esse ponto está se aproximando desse, tá bom? Aí a gente descobriu isso, essa relação, a gente aplica o limite, só que f de x é quem? F de x é isso aqui, ó, é a de x mais h menos a de x sobre delta x. Pronto. Aí isso aqui é um limite, só que a gente lembra que o limite é o que, pessoal? O limite é uma derivada. O limite é a própria derivada. Então fica como essa relação? Fica que f de x é igual à derivada da área. A derivada da área, né? A derivada da área. Da mesma forma, da mesma maneira que a gente poderia reescrever isso aqui, eu vou trazer para cá, para vocês observarem, que a área é igual à derivada
dessa função. É igual à derivada dessa função, né? A área é a derivada dessa função. Porque, lógico, né? Aqui a gente tem uma função f de x. Então, se a gente quer encontrar a área infinitesimal, a gente tem que derivar. E essa área, ela vai ser explicitada por uma função. Essa área vai ser explicitada por uma função. E quando a gente vai integrar essa área, que a gente precisa integrar, o que a gente fez? A gente precisa de uma coisa que já está derivada, né? É uma coisa que já está derivada, né? Que seria, a gente poderia voltar à primitiva, né? Aquela que a gente chama de primitiva da função. Então, essa função já está derivada. Essa função aqui, ela está derivada, né? Ela já está derivada, então ela é igual a essa área. E essa função é igual à derivada da área. Lógico, né? Se uma é igual à outra, a derivada de uma é igual à outra, a derivada da outra é igual a uma. Entendeu? Deu para entender? Então a função f de x é igual à derivada de a, né? A derivada de a é a derivada da área em x. Perfeito? Deu para entender essa relação? Se a gente for olhar para o conceito de integral, agora olhando para a definição de integral, a integral é o quê? É uma função vezes um ΔX nos limites de integração de A a B. De A a B. Seria onde o espaço onde a gente vai derivar essas funções. Perfeito? Seria o espaço onde a gente vai integrar essas funções. Desculpa, derivar. Estou com derivado na cabeça, pessoal. Vai integrar essas funções de A a B. Perfeito. Então você vai integrar nesse intervalo. Só que esse ΔX é a mesma coisa de dx, porque é bem pequeno. E quando a gente faz esse ΔX, tende a zero. Então esse ΔX, ele vai tender a zero. Se ele tende a zero, ele se aproxima de zero e ele fica como se fosse um diferencial, né? Uma derivada. Um diferencial, né? Um dx, um infinitesimal. Pessoal, só que a definição é o quê? Aqui nós temos, dentro de uma integral, nós já temos uma função derivada. Então nós já temos dentro de uma integral uma função derivada. A gente quer voltar à primitiva, aquela função que já foi derivada. E essa função que já está derivada, que foi derivada, é a que está dentro da integral. Então esse cara aqui é a derivada, esse cara aqui, ele é o quê? Esse cara aqui, ele é o quê? Ele é a derivada de uma outra função, que eu vou chamar de f'. Então, f de x já é uma derivada. Aqui nós temos uma derivada dentro disso aqui. Então, nós temos uma função já derivada. Então, para a gente encontrar a área, para a gente encontrar esse valor para integrar, para a gente encontrar o valor dessa integral, a gente tem que voltar para essa cara aqui, que é a primitiva. Essa é a função derivada e essa é a função primitiva. Então a gente tem que voltar para essa. Nós temos que voltar para essa, é a primitiva. E perfeito, como nós temos limite de integração, você vai voltar para a primitiva. Claro que isso aqui é uma função qualquer função você vai ter que voltar para a primitiva, só que você vai aplicar os limites de integração. Você vai aplicar a primitiva dessa função no B, no limite B, e vai ter um valor, que está no eixo x, menos, claro que menos, né? Porque é a diferença, né? Se é nesse intervalo, é esse menos esse. E a primitiva dessa função aplicada em A, né? Aplicada em A. Esses são os limites de integração. Perfeito. Aí a gente olhou para a definição de integral, pessoal. Perfeito. Essa é a definição de integral. Só que, pessoal, vamos lá. Voltando de novo para essa aqui, que é a integral de A a B de f de x dx. Só que f de x é quem? Olha, pessoal, f de x é aqui, ó. É a derivada da área. F de x é a derivada da área. Se f de x é a derivada da área, a gente pode substituir aqui. Opa, cometi um erro aqui, pessoal. Cometi um erro aqui.
faltou o dx, ó. Faltou o dx aqui. Agora que eu vim perceber. Cometi um erro crasso. Então, se f de x dx é a derivada da área, a gente pode substituir. Só que, pessoal, a derivada da área, só que f de x é a derivada da área. F de x é a derivada da área. A gente acabou de demonstrar aqui pelo limite, aplicando o limite. Se esse cara aqui é a derivada da área, o que quer dizer? Que existe uma área que já foi derivada. Ou seja, existe uma área, isso aqui é igual ao quê? Existe uma área x que foi derivada. Existe uma área que foi derivada. Ou seja, como eu falei, aqui dentro da integral já temos uma derivada, então nós temos a derivada de uma área. E para a gente voltar para a integral, a gente precisa voltar na primitiva, que seria essa área aqui. Essa área aqui, que seria a primitiva, que seria a área original. E óbvio que a gente tem que voltar na área original. Porque a área original aqui, ela é o quê? Ela não é diferenciável. Ela não foi derivada. Porque quando a gente deriva, a gente quer encontrar intervalos muito pequenos. Então a gente está trabalhando com intervalos muito pequenos. Quando a gente está integrando, a gente trabalha com intervalos grandes, com áreas, com volumes. Então a gente precisa saber de todo. Então a gente precisa saber daquilo que era antes de foi derivado, porque derivada é buscar localidades, coisas pequenas, bem pequenininhas, integrais não. Então a gente já descobriu, a gente sabe que já tem uma coisa pequena. A gente quer voltar no grande, que é o primitivo. Então, aqui é uma função derivável, então a gente tem que voltar no primitivo, que é o antes, que é a área. Só que a gente tem os limites de integração. Os limites de integração são o quê? De A a B. Então é de A, que é o final, menos o inicial. Perfeito. Esse é o teorema fundamental do cálculo, a gente relacionando derivadas com integrais. Lembrando, a derivada busca localidade. A integral, a integral busca primitividade. Grande, a derivada pequeno. Então, para a gente sair do grande, a gente precisa voltar para o pequeno. E para sair do pequeno, a gente precisa voltar para o grande. Então é isso, pessoal. Esse é o teorema fundamental do cálculo, bem simples, bem trivial. Existem outras demonstrações bem elaboradas mesmo. Mas eu trouxe bem simples, né? Porque aqui a gente quer simplificar, quer trazer os melhores conteúdos para vocês, tá bom? É isso, pessoal. Agradeço pela paciência, pela compreensão. Eu posso ter feito alguma coisa muito... Eu posso ter falado muito rápido, eu posso ter gaguejado, mas eu peço perdão e eu vou melhorar para os próximos vídeos. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí.